Não, eu pensei que ia ter um nariz de cera, tinha alguém que fosse. É ódio de fama. Era, precisava ter um nariz de cera. Vereador, né? E eu nem estou vendo a pessoa que é. É a nossa amiga. Tá certo. Tô vendo. Bom, seguinte, a gente está reunido hoje nessa tarde aqui para contar para vocês que nós estamos com 2 livros aí na praça, eu e o Boa. O Rafael também tem o livro dele, mas não sei se está na praça. Está na praça? Na praça não, está na mochila. Está na mochila. Ele tem na mochila, o livro é muito bom, o livro do Catuto. Ele tem vários livros, mas o principal é o Até Aqui Tudo Bem, o livro da capa azul. E o Moa tem o livro Os Planetinhas, que é um livro muito legal também, de história infantil, que tem até o boteco do Sr. Leotaíra, né? É o boteco do Sr. Leotaíra. Armazém do Sr. Armazém. E eu estou também com a minha brincadeira aqui, caderno de desenho. A gente está lançando hoje lá aqui estamos lançando, e depois estamos autografando lá no miolo da praça. Segundo a nossa querida Clô, o livro tem na banca 23 da Libretos, banca 23 da Libretos, na Rua da Praia, tem lá, a gente os dois, eu não sei se vai ter também o do Rafa. Vai ter? Não. Tu já lançou na feira, né? Não, eu não fui convidado. Não? Não, é que eu fiz independente, então. Independente. Bom, tá. Então aqui a gente vai fazer um bate-papo, vai fazer uma conversa sobre humor desenhado, que é essa brincadeira que a gente exerce há bastante tempo, o Boa ao médio tempo e o Rafael há menos tempo. Que é aquilo que o meu pai dizia, né? Ainda ter pago para fazer esses bonequinhos. A gente faz bonequinho e ganha uns pirinhos, não é grande coisa, mas dá uns pirinhos para fazer bonequinho. E é isso que a gente vai falar. O Moa, que é um camarada muito loquaz, eu vou passar para ele falar, ele vai falar, eu acho que ele vai falar até as 9 da noite ele termina. Termina todo arrasado. Mas enfim, é isso, a gente vai depois abrir para vocês perguntarem sobre o nosso cotidiano, como é que a gente produz, como é que a gente engana o leitor. A gente tem que enganar o leitor, né? Se não enganar com a piada, engana com o desenho. Então é um pouco desses truques que a gente vai falar, que a gente não vai contar o truque final, não, né? Mas alguns truques a gente vai falar aqui. Essa trajetória aqui no Rio Grande do Sul, a nossa trajetória tem sido uma luta bem difícil, porque a gente, ao longo dos últimos 10 anos, viu desaparecer em jornais e revistas, e o livro, pelo menos, continua tendo. E a gente tem cada vez menos lugar de mostrar. Aliás, o mito, a gente tem onde mostrar, só que ninguém paga, né? A internet é maravilhosa para mostrar o trabalho, mas ninguém te paga. Então, o desenho do humor como profissão, eu acho que está seriamente abalado pela internet. A não ser alguns que fazem algumas intervenções através da internet, com venda direcionada, o pessoal que produz camiseta e caneca, mas é muito difícil essa condição de termos que fazer o desenho, tem que fazer o produto e depois vai tentar vender. Eu falo isso porque eu já vivi um tempo em que a gente tinha editoras, tinha jornais, tinha revistas, tinha publicidade também, que nos chamavam, e a publicidade, a questão de uns 20 ou 30 anos, já não nos chama mais também. Não sei por que o humor na publicidade também entrou em decadência. E no tempo que eu comecei com o Fraga, na Folha da Manhã, a gente tinha a Folha da Tarde, a gente tinha o Correio do Povo, a Folha da Manhã, e também tinha o Jornal do Comércio, o Diário de Notícias, 0 Hora. E a 0 Hora para assistir o jornal. Chegou a ter o jornal, não lembro mais o nome desse jornal. E tinha o Cojornal também. Tinha o Cojornal também. E tinha o Cojornal também, o Cojornal que era importantíssimo. E nesse momento o Cojornal também era uma iniciativa dos próprios desenhistas, que era uma coisa muito alternativa, mas o Cojornal tinha condições de pagar e pagava pelos desenhos, pelas ilustrações. Né? A gente tinha também uma fonte de recursos do Cojornal. Então agora a gente está aí nesse mundo internético aí, que a internet já está aí com não sei quantos anos, quase 20 anos já, e ninguém descobriu como que ela vai remunerar os seus colaboradores. Né? Então,
a gente povoa, a gente enche o Facebook de conteúdo jornalístico de qualidade, de alta qualidade, porque o Facebook não vive das receitas de bolo, nem das fotos de cachorrinho, ele vive de um cartoon nosso, de uma crônica do Juarez Fonseca, de uma poesia de algum poeta conhecido, né, algum texto jornalístico de outros, é disso que ele vive. E nos explora de uma maneira vergonhosa. Até bem, eu que já vivi o tempo que a profissão de cartunista era medianamente valorizada, eu olho isso aí com uma tristeza muito grande. A gente trabalhar de graça, a gente volta a ser adolescente, trabalhando por vitrine. Então, a minha visão nesse momento é bem pessimista. Mas eu quero ouvir também o que dizem os meus colegas aqui, né? Passo por morro e dizer. Eu acho que a ideia é mais ou menos falar do que a gente está fazendo. Né? Tem o meu próprio. Tu não vai ficar cuspindo no meu. Não. Essa nossa reunião é mais ou menos uma extensão de uma reunião que a gente faz de vez em quando, que a gente se reúne num café para fofoquear. Fala mal de todo mundo. Contar piada ruim. É? Contar piada ruim. Contar piada ruim. Que são as melhores? Né? As ruins são as melhores, são as mais engraçadas. Mas isso que o Santiago fala, né, enfim, que a internet não paga, é um pouco uma extensão daquilo que a gente costumava ouvir há um tempo atrás, que é assim, publica aqui no nosso jornal, vai ser bom para ti, a divulgação. O seu Zuckerberg está todo o tempo dizendo isso para nós. O seu Zuckerberg está dizendo o tempo todo para nós, né? Publica aqui, ó, está vitrinizinho aqui. Mas um pouco diferente do Santiago, eu sei quase que teoricamente, talvez não tanto na prática, que a internet realmente ela é muito boa para, enfim, para alavancar esse nosso fazer e tal. O Santiago veio de uma geração que era mais complicada, né? Tinha que publicar em jornais e tal. Eu já peguei mais um pouco menos isso. Eu sei que se consegue fazer muita coisa pela internet. E o Rafa já encampou bem, né, essa prática. Estou tentando aprender. Sim. O Rafa usa muito a internet, assim, muito melhor do que eu. Imensamente, como diria o Onyx, né? Imensamente melhor que eu. Eu estou ali que nem gato a cabeça. Mas, assim, esse nosso trabalho, que é enfornado quase numa caverna, né? É um trabalho que a gente faz escondido, né? Cada um no seu canto. E aí tem eventos como esse que a gente sai um pouco para fora, as pessoas conhecem a nossa cara, né? Vai ter a sessão de autógrafos, a gente vai ter um pouco do contato com o público, né? O que é muito legal. E, enfim, tem esse trabalho que eu, particularmente, gosto muito, que é o de ilustrar livros infantis. Assim, onde eu realmente assim, acho que eu consigo me expressar melhor assim, o meu trabalho. E fora isso tem as charges. As charges já são outro assunto. Isso que realmente a gente depende do veículo, do jornal. Mas o meu dia a dia é realmente mais fazer ilustrações ou para revistas e para livros. Então, aqui está esse é o meu primeiro, por enquanto único, livro de autor, né, que é o Planetinhas. É um livro que eu lancei ele em 2004 e agora estou relançando ele, já que naquela época eu lancei pela RBS Publicações e agora pela Libretos. Libretos, na verdade, é Libretos que puxou pela orelha, assim, vamos lançar. Eu fui. Mas é isso, então eu funciono mais com perguntas do que com um bom desenhista. Eu fico em casa. Por quê? Eu
desenho que antes de eu entregar o que eu quero comunicar, eu consigo apagar todos os erros e só entrego o trabalho final já bonitinho. E a fala é uma coisa que não tenho como controlar isso, tenho grandes dificuldades de comunicação. Então, dito isso, Pois é uma sacanagem, né? Chamar desenhista para falar. A gente, desde criança, a gente tenta se expressar com aquilo que domina, né? E eu acho que o desenho, para todos os desenhistas, né? Toda criança desenha, né? O desenhista é aquele que não para de desenhar. E a gente vai vendo que consegue falar muito mais coisa, que às vezes a gente não consegue expressar em palavras, só através do desenho. E aí quando perguntam para mim, o que tu quis dizer com o cartoon? Ali eu me expressei da melhor forma que eu sei, que é a partir do desenho. Eu não sei explicar minha piada, ela está desenhada. Então já que fala, né? Entendeu o que é que desenha? Porque o desenho ele explica muita coisa. Né? E... Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Esquisita a expressão quer que eu desenhe. Mas é muito bom estar aqui junto com essas duas lendas do cartoon, são dois ídolos meus. E... Saci Pererê e o menino alguém. E é muito bom, né, ser amigo dos ídolos. E são duas gerações de uma saga que o Rio Grande do Sul tem, né, de grandes cartunistas, que vem lá do Sampaio, de São Paulo, passando por Santiago. Chico Stockinger também teve um período muito rico. Ele fazia um desenho sobre o futebol. Não sabia disso. Mas aí, pegando o gancho da internet, o que acontece com a profissão do desenhista é a mesma coisa que está acontecendo em todas as profissões, que é a precarização da mão de obra. Isso vem em decorrência do neoliberalismo, de todas essas políticas onde não existe mais um empregado, existe um CNPJ. A gente tem que ser uma empresa para os empregadores não pagarem, né, os direitos, né, férias e tudo mais. Então a gente é uma empresa, então a gente tem que se comportar como empresa. A gente tem que, além de desenhar, além de criar, a gente tem que ir atrás de onde publicar, a gente tem que fazer a nossa própria revista, tem que fazer todos esses trabalhos que, na verdade, antes era uma editora, ou uma revista, ou um jornal que fazia. E na internet é a mesma coisa. Eu que já venho de uma geração intermediária, ainda eu me acho velho na internet, porque tem uma gurizada aí de 20 e poucos anos que está ganhando muita grana e tem, sei lá, 1 milhão de seguidores fazendo um quadrinho, que é um quadrinho meio meme, sabe? E que eles se criaram na internet, é uma linguagem para a internet, e eles conseguem reverter isso em dinheiro, seja em boné, camiseta, livro, revista, ou apoie-se, sabe? Agora tem essas, né? O pessoal paga um Pix só para ver o desenho da pessoa, e assinantes e tudo mais. E aí a geração de Santiago era a geração que tinha sindicato. Na nossa geração a gente não sabe o que é sindicato. O sindicato perdeu força, o trabalhador perdeu força, perdeu coalizão. Né? Então é muito difícil o proletariado ter uma representatividade, né? Porque está todo mundo, cada um por si. E a nossa profissão também cai nessa. Né? Todo mundo é sua empresa, né? Tem que ter contador e tudo mais. Antes a gente só recebia isso. Então acho que vem dessa história que a gente está passando mesmo. Nós estamos inseridos nessa uberização aí, né? Uberização do trabalho. E a gente tem que competir com o meme, né? Que o meme ele é instantâneo, aconteceu alguma coisa, já tem 5 mil memes. Esse do homem agarrado no agarrado. É uma enxurrada,
um vendaval de memes assim que sai em 5 minutos. E o mais curioso disso é que é tudo anônimo. Ninguém faz por dinheiro. Ninguém busca glória. Ninguém busca glória, não tem assinatura de ninguém. Não diz, o cara, o memista, né? O cartunista, né? O memista mais famoso do mundo. Né? Não tem. Né? É a internet, é uma inteligência coletiva. Mas acho que repete a velha tradição da piada oral, né? Ninguém sabe quem inventou a piada oral. Ela surge de repente. Não tem assinatura do piadista. Ele nunca se apresentou para lá, que inventa piadas geniais. E o meme utiliza daí foto, intervenção em desenho, em frame de filme, né? E os desenhos feios, os desenhos bonitos, não interessa. O que interessa é essa agilidade que está na rede em questão de segundos depois que o fato aconteceu. O Santiago tem uma teoria sobre as piadas. Que no meio da Amazônia tem um bunker. Essa teoria é do professor do jornalismo, Marcos Leonardo Borges. É dele, eu aprecio ele. Tem um bunker lá na Amazônia. E aí ficam os redatores de piadas. Os bagaceiros, claro. Reunidos os caras mais bagaceiros do Brasil, botam lá. Tocaram cheio de cachaça, uma cervejinha ali, e mandam eles inventar piada. Quando ela fica pronta, saem os emissários de lá, escondidos, e vão espalhar nos botecos, né? Fica boteco de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, Recife, Porto Alegre. Aí nos botecos do povo, ninguém vai segurar aquela piada. Assim nascem as piadas. Mas é um trabalho escravo. Fica bem Vamos chamar a piada do braço, né? A empresa chama piada do braço, piada braço. Mas então, isso que eu estava falando aqui, para mim é uma dificuldade de falar, e eu terminei de falar, e o Rafa começou a fazer uma coisa que eu pensei, eu queria falar isso, quero falar do Santiago e do Rafa. Mas o meu cérebro de desenhista, ele não tem essa habilidade. Eu começo a falar e começo a se apagar, assim, as minhas memórias vão se apagando pouco a pouco. E eu queria falar o Rafa. O Rafa disse que, enfim, que estava do lado de ídolos e tal. E o Rafa, vindo depois de nós, ele é muito ídolo meu e do Santiago, tenho certeza que do Santiago. E há muito tempo já, assim, eu olho o trabalho dele já como quem busca uma referência para fazer alguma coisa, uma maneira de resolver uma piada, um desenho. De maneira simples. De maneira simples, que é o mais legal, né? E que é muito difícil fazer uma coisa simples. Isso é além do retorno boa. Porque eu tenho uma pasta cheia de boa, cheia de JPG boa, e eu copiava. Claro, eu simplificava, né? E agora está voltando para ti. O Rafa me deu o maior elogio que alguém pode receber. Um dia eu fui na casa dele e ele me mostrou, abriu um arquivo lá, tinha um monte de desenho meu, O valor do boa. Porque aí eu ficava assim, como é que o Boa faz aquele carro? Aí eu ia lá e copiava o carrinho. Por que eu vou parar e pensar como é que é o carrinho? O cara faz muito melhor que eu. Aí eu vou lá, simplifico, boto uma coisinha, uma cor diferente. Aqui, ó. E a gente tem essa parceria, eu, o Santiago, o Rafa, outros desenhistas, que às vezes a gente cria uma piada, enfim, no caso do Machado, ou piada mesmo do cartoon, e às vezes o cartoon ele vem muito fácil, e tem grandes chances de alguém já ter feito isso, e a gente esqueceu que alguém fez, então a gente começa a apresentar. Porque pode ser a memória traidora, né? A memória traidora. Quando vem fácil, tu já começa a pensar na possibilidade também da memória traidora. Até a gente tem um grupo de WhatsApp que foi criado para isso. Né? E aí, olha só, alguém já fez isso aqui? Não, ninguém teve a coragem de fazer isso. O nome do grupo é Conselho dos Anciãos. Agora o Rafa seja o neném. É um ancião. É um ancião. Tem tanto respeito. Já tem a competência dos anciões. Continua, amor? Não, era só isso. Obrigado, mano.
Era o que tínhamos a dizer, era o que tínhamos a dizer. Bom, Vamos fazer assim, vamos fazer uma brincadeira. Cada um faz uma pergunta pro outro. Que nem o debate da Band? Eu sou o padre que eu sou, tá? Eu sou o debate que eu sou. Tem que respeitar os sacerdotes. Nós tínhamos que ter aqui bons imitadores para imitar o padre que eu sou. Pena que eu não sei imitar. Vou fazer pro Santiago. Se o Lula te chamasse... Bonner. Eu quero ver o jeito de resposta, Bonner. Ô, Santiago, se o Lula te chamasse para o Ministério da Cultura, qual seria a tua primeira pauta? Se ele me chamasse, aí eu ia dizer que o grande elemento cultural do Brasil é o cartoon. É vender essa mentira para todo mundo. Pode ser que colasse, né? Fala, verbas milionárias para os cartunistas. Aí eu ia alegar que o cartunista precisa ter uma cervejinha para poder produzir. Mas 10 mil por charge. 10 mil por charge, é bom para isso. Não, o sertanejo faz os shows. Não, acho que aí nós vamos ter que arranjar um meio dele. A gente tinha que ter já. Tem tantos métodos de aferição e eletrônica e sensores. Sensores de risada, tio. Quanto mais risada, mais tu ganhava. Né? Então, o cara teve tantas mil risadas. Tem direito a 20 mil reais por risada. Mas se eu fosse ministro da Cultura, me chamasse, primeiro que eu não ia querer, né? Porque eu sabia que não ia ter competência. Mas se eu aceitasse, tivesse competência, o trabalho ia ser grande, gente, para fazer tudo que foi desfeito. O que foi desfeito no Cine, essas coisas todas foram. O próprio Ministério da Cultura foi desfeito, né? Ele tem que ser um trabalho do zero, começando do zero, para fazer tudo. Mas eu não aceitaria, claro, então, evidentemente não, tudo é brincadeira aqui. Mas o Ziraldo, quando foi presidente da Funarte, ele deu um impulso para nós, né? Ele criou uma distribuidora de tira de quadrinho na Funarte, que se chamava Pacatu. Pacatu depois que privatizou, né? Antes era Bota Tira, que era, né? O programa era Bota Tiras. E distribuiu para o país inteiro. Eu fui beneficiário disso. A minha tira do Macaru de Taurino foi distribuída para vários jornais do interior, do Rio Grande do Sul, através dessa agência, e no Mato Grosso do Sul, e parece que em Goiás também, alguns jornais compraram. E chegou a engrenar uma coisa interessante, porque a mesma tira era vendida para vários jornais, então aquela tira que era vendida a R$10, no fim das contas, ela se tornava interessante. Quantas tiras tem o Taurino? Naquele tempo eu produzi muita coisa que está numa pasta lá. Muita coisa envelheceu, né? Algumas não envelheceram. Deve ter mais de 500, eu acho. Teve um tempo que eu numerava. Mas eu fazia para a agência Funarte, fazia 6 por semana. Só tinha um dia da semana que não era publicado. Então, nesse período que o Ziraldo foi o presidente da Funarte, não sei se durou 3, 4 anos, mas aí dá para fazer a conta, para ver o que tem. Mas eu fiz muita coisa mesmo. Aí eu fui, claro, a tira também tu tem que diversificar ela, né? Eu fui inventando personagens. Tinha o Bósnio, o separatista, com a dona Herzegovina, que batia mesmo. Tinha a avó Libânia, que era inventora, era uma velha inventora. Ela tinha uma cadeira de balanço que voava. E eu inventei também naquele tempo o microcomputador. Era um micro que armazenava as informações. Perguntava para o microcomputador e ele dizia. Raiz quadrada de 327, pá! Eu inventei também o Mário. Não era o Mário. Quer que a gente pergunte, né? Não, era o cara que vivia numa montanha, era o outro. E aí, depois o cara precisava dizer, como diz o outro? Tu ia lá naquela montanha, numa caverna, e perguntava para o outro, o que o senhor acha disso aí? O outro dava uma opinião, aí tu voltava para cima, tu era um político, tu era um comunicador, tu como diz o outro. O outro sempre tinha a resposta certa. E ele era um ermitão. Então eu criei uma
gama de personagens bem, que eu achava divertido. Teve o Macanudo também, era o primo escocês do Macanudo, que veio visitar ele. O Macanudo ficava espiando para ver se ele tinha cueca, mas não vestido, dava uma espiada. Outro dia no mato para fazer xixi, ele espiando. E qual é o outro que eu inventei? Então, acho que foi um bom tempo que eu fiz isso, deu tempo de fazer muitos personagens. Muito. Essa variação aqui era legal, porque o personagem só cansa, né? Tu tem que ir variando, tem que ir criando outros bonecos em volta, que vão dialogando com ele, com características fortes. Né? Teve também o antipublicitário também, o cara que era o antipublicitário. Tinha um cara que era o antipublicitário, era o cara que ele fazia uma publicidade ao contrário, que ele dizia os defeitos do produto. Fazia outdoors. Coca-Cola é bom, mas de repente os ossos, cara. Desmancha os ossos. E aí eu aproveitei para tirar sarro um monte de coisa nesse tempo. Teve um tempo que frequentava as tiras o Jânio Quadros, que é um personagem pronto. O Brasil pensa vantagem, o Brasil nos fornece assim, a todo momento personagens prontos, né? Que nem o homem do caminhão agora, o personagem pronto. O cara pronto, não precisa cantar, está aí, está pronto, só pegar e usar. E o Jânio gostava de pegar ele, porque o Jânio era muito cômico, muito caricato. Ele era uma caricatura ambulante. Não tinha nem como fazer caricatura do Jânio Quadros. Qualquer caricatura que tu fizesse ia ser menos do que ele era na verdade. Então, esse folclore brasileiro. Teve uma fase também que foi bem legal também. Eu estava no Diário do Sul, nesse tempo, no Diário do Sul. Você também estava, né? Era diariamente. Mais perto do microfone. O Macanudo assistiu o noticiário e se apaixonou pela. Leda Nagli. Leda Nagli, se apaixonou pela Leda Nagli, que era muito feia. O Macanudo se apaixonou por ela, mandava cartas e mandava. Quem é que me ajudou agora? Eu, Leda Nagli, exatamente, eu estava lembrando do nome dela. Então, dessas brincadeiras aqui, que iam fazendo essa diversificação. A tira. O Rafa sabe bem o que é isso. Ela é muito legal porque uma vai puxando a outra, né? A grande graça da sequência. Eu fazia sequências assim, às vezes uma semana eu já deixava 6 prontas. Uma já puxava uma outra, brincadeira. Ia sequenciando, uma ideia vai crescendo. Para a outra. E a história vai crescendo. A história vai crescendo, exatamente. E depois, quando eu publicava elas em livro, elas ficavam engraçadas, porque eu podia ler o conjunto. Eu ver a sequência toda da história. A tira é legal porque ela vai criando uma intimidade com o leitor. Sim, claro. Isso o leitor vai conhecer os personagens do dia a dia, sabe? Tá todo dia ele. As histórias quase que se inventam a si próprias, porque se o personagem é o Dom Patinha, tio Patinhas, que é pão duro, tu vai esperar uma pão durice dele na próxima historinha. Então, o personagem que era a partir das características, o leitor já quase que inventa a sua gag, né, para a historinha. Então, é isso aí que diz, o Enfio dizia que tinha um momento que o personagem, tu já não controlava mais ele, o personagem tinha vida própria, ele ia agir daquela maneira. A Rebordosa, o Angeli chegou ao ponto de matar ela, porque ela já comandava ele. Tu esperava no outro dia uma grande ressaca da Rebordosa, um grande porre, e já estava quase que pronta na cabeça do leitor a história que vinha seguindo. E se o leitor encontrava aquela história que ele mais ou menos imaginou, ele se sentia muito recompensado. Pô, tive ideia. Nesse momento a gente cria uma empatia muito grande com o leitor, porque o leitor se sente meio coautor também nessa brincadeira. Mas então, mais ou menos, o que mais tem? O que mais que tem? Agora eu vou. Agora eu vou. Bom, o Moa chegou a ter uma boa. Aí eu faço a pergunta, né? Então eu vou fazer a pergunta agora lá. O Moa também. Vou perguntar para o Moa, que não é uma pergunta, eu quero que ele fale. Um personagem que ele inventou que era muito engraçado e que, claro, não resistiu o tempo, porque o personagem dele era um cara viciado em videocassete. Seu antenor viciado em videocassete. E ele tinha uma loucura para o videocassete. Mas agora nada que não se aproveitasse hoje com os vídeos. Agora é vintage.
Morreu de abstinência. É vintage. É vintage e tem uma galera fazendo coleção de cassete, de VHS, Walkman. Essas coisas vão adquirindo também um certo charme. As velhas histórias de quadrinhos da Disney, de 1950, que usavam às vezes uma retícula, aquilo virou um ícone também, virou uma estética de adoração dos desenhos. Hoje o desenhista quer fazer um desenho como era uma história de quadrinhos da década de 50. Ele tenta reproduzir aquelas retículas, que eram coisas, eram recursos da impressão, mas que virou um charme, virou uma marca, né? As retículas. E às vezes a mesma coisa o videocassete, a imagem que hoje está meio corroída, elas tornam charme também, elas tornam um grande charme. Quando o cabeçote está sujo, né? Exatamente, o cabeçote sujo, né? Troca de cor, quando a o som, né? Mas então o humor está desafiando a contar a história do seu anterior. Quando tu fez o Diário do Sul durou 2 anos, Acho que 2 anos. Eu não sei nada. Foi o único personagem. Ele deve ter mais de 300 guardadas ou não tem. Não, tinha pouco. Era uma por semana. Ah, bom. Era numa coluna de vídeos que saía, né? Na coluna, exatamente. Quando o vídeo estava aparecendo com uma coisa muito moderna. Caderno de vídeo do jornal. Como é que é o nome? Diário do Sul. Diário do Sul. Diário do Sul foi um jornal que durou 1 ou 2 anos aqui em Porto Alegre. Eu e o Bom fazíamos parte do Diário do Sul. Mas eu tinha foi minha única experiência fazendo um personagem. E é engraçado isso, eu tenho uma memória horrível. E eles estavam falando que, né, de tiras, uma história puxa a outra, e eu estava ouvindo isso que eles estavam falando como quem nunca tivesse feito tira na vida. Agora me trouxe essa informação que eu já fiz. Chegou a fazer um Agradeço. Não, mas tu criou o personagem além do Planetinha? Tu criou algum outro personagem? Não. Criar personagem é uma coisa muito legal. Eu não não tenho muito hábito de criar personagens, eu fiz um planetinho. Não teve a necessidade, eu acho. Eu tenho. É verdade, o outro ele esquece. Ele já criou vários, mas ele esqueceu. Não, sim, tá certo. O que eu faço? A Poli está aqui para lembrar ele. Minha memória é ruim. Eu publico umas tiras de humor para umas revistas de empresa, são revistas de na verdade são dois fabricantes de autopeças, então bota restrito nisso. E os personagens são vendedores, balconistas de lojas de autopeças. Não teria muito o que falar sobre isso. Mas é um personagem bem brasileiro. São bem brasileiros. É o homem médio, pensamento médio, gostos médios. É muito bom. Mas a minha relação com o desenho é essa. São desenhos avulsos, e geralmente ligados a algum tema, que aí no caso estão falando de charge, né? A charge é um tipo de anedota gráfica que ela depende de 2 coisas, do tempo e do espaço. Uma piada sobre o Grenal no Japão não vai funcionar nem um pouco. E é onde eu trabalho mais. Assim. Eu tenho feito as férias do Fraga, da Zero Hora, né? É muito bom. É quando eu exerço esse tipo de trabalho que é muito legal, é muito tenso para mim, porque cada dia eu praticamente fico 24 horas pensando no que eu vou fazer. Eu sei que para outros artistas realmente é muito mais simples. Leio o jornal e já tenho a ideia, eu não, eu leio o jornal e releio e vejo o que estão fazendo, o que está acontecendo, e até maturar a ideia demora um tempo. Mas é um exercício muito legal, assim, e é legal porque tem uma exigência assim, de
de criação que tem essa urgência, né? E que é muito bom, assim. Nos primeiros dias eu tenho grandes dificuldades de fazer e aí depois eu vou começando a pegar. A não ser nos fins de semana que eu vou ler as notícias, não tem nada. Tem que inventar alguma coisa. Isso que o cartunista ele acaba fazendo várias artes que parece que é uma só, mas não é. A charge e a tira são completamente diferentes. Tem uma linguagem diferente. Por exemplo, eu faço o Arthur, eu não preciso estar me preocupando com o que aconteceu ontem. Agora, se eu for fazer uma charge, eu tenho que estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, às vezes é um botão ali que a gente tem que girar, sabe? Então, agora eu não estou fazendo tira, eu estou fazendo a charge. E isso demora um pouco para engrenar. Se tu está fazendo charge todo dia, tu já está no modo charge. Tudo que tu está vendo pode virar charge. E ao contrário também da tira, né? Sim. Só que aí não... A tira tu lida com uma atualidade mais ampla, né? A atualidade do mês, do semestre. Né? Sim, A gente lê o Charlie Brown dos anos 60, 70, e a gente entende tudo. Agora pega uma charge daquela época. Tu vai ter que entender que aquele capturado é o presidente dos Estados Unidos na época, sabe? Então, precisa muito mais de um conhecimento, né? do contexto do que a tira. A tira ela é mais universal. Eu fiquei, dos tempos para cá, depois que eu fiquei velho, e eu fiquei mais desiludido com a charge. Eu acho tão triste fazer um desenho que no outro dia já não representa mais nada, né? Desenho que se sobrepõe, que perde a validade, né? E por isso que eu comecei depois de velho, comecei a fazer quadrinho e fazer mais cartoon mesmo. O cartoon a gente chama de cartoon, é uma denominação que a gente inventou, seria o desenho permanente, o desenho que não tem... Meu livro aqui são cartoons, são desenhos que foram feitos há 30 anos e pode ser entendido até hoje. Então o cartoon a gente tem essa ilusão que o ser humano tem de permanência, de perpetuação. A gente tem muito essa ilusão, o artista tem muito isso, de crescer eterno. Né? Então a gente quer que as coisas fiquem, permaneçam. E a charge me deixou... Eu olho as que eu fiz, foram 10 anos, o que adiantou fazer isso aqui? Não vale mais nada hoje. Alguém for olhar, vai ter que estudar a história para saber quem era o Jânio Quadros, quem era Mas, Santiago, quem era o governador. Eu já vejo a charge, eu entendo. Não, registro. Como registro, como história. Né? História. Tu pega a charge do Enfield, do pessoal do Pasquim lá, tá a ditadura escrita ali, desenhada. Né? Existe um livro muito legal aí que deve ter na livraria, que o Darcy Ribeiro fez um livro 100 anos da República Brasileira. E ele ilustrou só com charges que vem lá de 1898 lá, até o ano que ele fez o livro, na década de 70, acho que o Ziraldo fez alguns desenhos, mas a maioria eram ilustrações da época. E é muito interessante, porque aí ele conta lá como é que foi a subida do Getúlio Vargas e tem as charges da época, lá, do Belmonte, do J. Carlos, aqueles caras todos. É muito legal. Mas são aquelas charges que viraram históricas, né? A maioria pode ir para um livro de história. A maioria some do caminho. Então o desenho temporal, o temporal que a gente chama, a charge é um desenho temporal, aquele que é como o pãozinho, ele é quentinho, ele é bom, ele é gostoso no dia, 2, 3 dias depois ele está seco e endurecido, ele não tem mais graça. E a gente não, enquanto está fazendo, a gente não tem essa noção do que vai, enfim, vai permanecer. Eu tenho uma charge que eu fiz, lá por 2006, não lembro. Era na época, eu acho que da governadora Ieda, e o assunto era enturmação. Que era uma ideia que o governo tinha de juntar várias turmas numa só para pagar menos professores, acho. E eu fiz aquela charge naquela época e até, olha, acho que até o ano passado ainda pediram para mim publicar e
materiais Didáticos, né? pré-vestibular, didáticos, então, mas no momento que a gente está fazendo, a gente não tem essa noção de que alguma coisa vai Não tem, não. Tem coisas que são predestinadas, né? Eu fico pensando assim, os pintores, os clássicos de hoje, eles tinham ideia de que as tintas que eles usavam iam permanecer até hoje? Não tinham. Era uma predestinação. Eles eram predestinados a serem ícones, ídolos, mitos. Porque eu fico pensando, quantos pintores bons não podem ter desaparecido com as tintas ruins que tinha lá na Renascença? O Joaquim Fonseca está aqui, que é um homem muito técnico, talvez ele possa nos dizer isso aí. Mas lá antes da Renascença, na Idade Média, deve ter pintores bons que devem ter sumido por causa das tintas que feneceram, né? Felizmente, Miguel Ângelo usou tintas que ele nem sabia que iam durar 600 anos, que está até hoje lá, perfeitas. E da mesma forma, o desenho, o Quino não tinha ideia quando ele fazia a história da Mafalda na década de 60, ele falava dos Beatles, ele não tinha ideia se aquilo era um fenômeno passageiro ou não. Infelizmente, Beatles é cultuado até hoje. Meninos de 15 anos vão procurar disco dos Beatles. E aí podem ler a Mafalda numa boa. Temos uma pergunta. Olha lá o professor Joaquim. E queria lembrar que 2 artistas que eu conheci, pelo menos, foram assassinados pelas tintas. Portinari. 2 artistas que eu me lembro foram assassinados pelas tintas. Portinari e Locatelli, em Porto Alegre. Todos dois foram envenenados pelas tintas. Era o chumbo, Joaquim. Não era o chumbo. Não o chumbo que tinha dentro. Era chumbo, foguete, míssil. Não fosse até que eles morreram envenenados pelas tintas. Cancerígeno, né? Mas câncer, o que foi? Acho que câncer, sim. Pois é, imagina. Mas até quando tu falou, era no outro sentido, né? De tintas que foram, com o tempo, foram... Eu estou imaginando tintas que devem ter desaparecido, que devem ter... O Miguel Ângelo corria o risco quando ele estava fazendo, ele não tinha ideia, mas ele corria o risco das telas dele desbotarem, desaparecerem, né? Corria esse risco. Ele não tinha ideia de que durar 600 anos. As tintas que mataram Portinari eram Talens. Ah, Talens? Pô, olha aí, tio. O negócio é usar o Photoshop, né? A minha intervenção já passou desse tempo. Tu já está falando do prazo de validade? Tem mais uma pergunta lá. Sim, tá, esse é um fenômeno que também ocorre. Mas, enfim... A tinta está morrendo também, né? Os artistas não usam mais tinta. É a tela, é o Photoshop, o pixelados. O meu mestre ali, o doutor César Santos, vai nos fazer uma pergunta. Não, eu te falar, eu teria que fazer um exame, né, chamado necropsia, dos que morreram, né? Mas pelo menos inspirou o Humberto Eco. Agora, deve ser arsênico, talvez fosse arsênico ou outra coisa. Não, eu já nem ia mais perguntar, e tive vontade de perguntar antes, mas nunca surgiu a oportunidade, já que o Joaquim interrompeu. É essa questão do medo, assim, na charge de produção, né? O equivalente ao que aconteceu com o Xavier, ou seja, vocês, o caricaturista de chargista é um iconoclássico, né? E nos dias atuais, talvez a gente tenha evoluído um pouco porque não eliminam fisicamente, só cancelam, né? Então, a minha pergunta para vocês é o quanto vocês puxam o freio de mão quando estão falando dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, medo de sair na rua, arregando com a camiseta do... Nessa questão, é o seguinte, antes do Charlie Hebdo, teve um cartunista do Rio, Leonardo,
Não sei se vocês lembram do Leonardo. Conheci ele, conheci. Ele batia na Polícia Federal, na Polícia do Rio. E a polícia, e junto com as milícias, né, principalmente na milícia, Já tinha milícia. já tinham ameaçado ele várias vezes de morte. Né? Nunca aconteceu com a gente, pelo menos comigo não aconteceu. Mas eu sinto, assim, desde 2018, que há uma agressividade na rede que por pouco não vai, às vezes, ter fato mesmo, porque teve um cartoon que eu fiz que o pessoal estava incitando. Vamos descobrir onde é que o Rafael mora e vamos pichar a casa dele. Isso na eleição de 2018. Ah, é, tio? Agora Qual é o cara que escreveu isso? eu não gravei. Depois eu apaguei, tirei os comentários porque estava muito agressivo. E agora eu comecei a falar sobre nazismo, e aí a gente vê o poder que o cartoon tem. Se eu vi um monte de gente falando que o nazismo não existe, que é invenção da esquerda, que é a saudação da bandeira, e aí eu me dei conta como é forte o desenho. Porque assim, teve mais de 1000 comentários passando pano nessas atitudes nazistas, sabe? E falando, esse teu desenho, assim, mas na verdade é ao contrário, né? A gente está mexendo com ícones e com verdades que eles se sentem ameaçados e vêm tentar intimidar. E eu tenho certeza que numa ditadura que não vai vir, mas que poderia ter acontecido, não ia ser difícil o Aroeira ser preso. O Aroeira o outro foi ameaçado a morte também. De processos várias vezes. De processo e tudo mais. Então, isso só mostra como é forte o desenho. Como a arte incomoda Só um comentário o House. Não, rapidinho. Tanto a charge do Aroeira gerou, acho que foi a primeira grande resposta de outros cartunistas e chargistas. Outros chargistas. A charge continuada, né? A charge continuada. Ou pegava e reproduzia do seu jeito, com o seu desenho, ou mesmo, ou fazia algumas variações. Isso aí saiu pela culatra, né? Na verdade, potencializou de uma forma a charge que quem não conheceu o Aroeira conheceu o desenho dele através de outros desenhistas. Sim. E isso percorreu o Brasil inteiro. Isso é uma novidade, né? Isso não sei se é daqui do Brasil que começou, se já teve outras charges continuadas assim fora do Brasil, né? Mas eu acho uma camaradagem, né, da classe desenhista isso, que aconteceu a mesma coisa, a charge virou anônima e de todos ao mesmo tempo, passando uma ideia para proteger o nosso colega que estava sendo ameaçado. Teve uma época, eu não cheguei a pegar, e que existia a figura do censor mesmo nos lugares, nos jornais e tal. Nesses tempos aí que eu estou fazendo charge na 0 hora, não existe censor. O que tem é uma preocupação da empresa com processos. Então, às vezes, eles nunca me censuraram, inclusive, sempre que tocavam num assunto desse, eles perguntavam para mim se tinha algum problema, se podia fazer uma pequena alteração para tentar evitar algum processo e tal. Mas era uma coisa que eu não tinha presenciado. Eu e Santiago, a gente teve uma experiência de censura no Jornal do Comércio. Parabéns. 10 anos já, né? Uns 10 anos, Vocês foram demitidos? Vocês foram demitidos? Não demitidos Porque a gente Tinha era... passado PJ já nesse tempo. Não, mas foram cancelados. Fomos cancelados. Sim, Convidados a nos retirar. Gentilmente convidados. Pior do que isso, por nossa causa, eles acabaram com o espaço da charge. Desistiram de deixar. Eles chegaram à conclusão que se tiverem um espaço de charge, eles vão ter que censurar tanto e que vão se desgastar com o desenho. Eles preferiram não ter. O Estadão criou um espaço de charge, no qual eu fui convidado para trabalhar, bem no começo do governo Collor, e também 30% do que eu fiz lá foi censurado.
ofendia o Collor. Isso foi não, acho que E era aí mais no teu caso. retiraram a Charge extinta. Mas uma estratégia, Nunca mais teve Charge no Estadão, durou 2 anos. uma estratégia dos jornais, assim, sei lá de quanto tempo para cá, mas mais ou menos recente, eles pediam para vários chargistas fazerem charge e eles escolhiam a mais, que era mais perto do que eles pensavam. Então, era uma maneira de censurar sem censurar, né? Eles escolhiam, assim, pediam para 5 chargistas, os 5 faziam e aí eles escolhiam qual que A Chiquinha me disse que lá na Folha também eles faziam um esboço, né? Aí o editor olha o desenho que está feito na lápis e diz, muda aqui, muda ali, e aí depois ele autoriza isso aí, mas é uma espécie de censura também, tu olhar o esboço. Eu nunca deixei olhar esboço. Eu digo, é o que eu fizer e vai embora. Na Folha da Tarde eu fazia, fiquei 10 anos na Folha da Tarde. Eu fazia o desenho e agora uma malandragem, bagaceira que eu fazia. Eu fazia o desenho, deixava ele prontinho, largava na mesa e quando eles queriam censurar, eu estava lá na rua, aí eles tinham que aceitar que estava ali. Aí ou sai todo o desenho ou não sai nada. Não, algumas vezes eu negocio com eles também. Negocio muitas vezes. O cara diz, isso aqui vai dar problema e tal. Nós vamos tudo parar na cadeia e vamos mudar aqui. Então. A diferença eu dialoguei sempre com os caras. Mas às vezes eu via que ia dar problema, eu largava ali e fugia. Tinha que entregar as 11 e entregava E não tinha celular também. 10h19. Exatamente, na última hora. E não tinha celular, ninguém podia me contar. Mas a diferença da censura dos anos 70 para agora, por exemplo, é que antes era o próprio governo, né? Era uma censura estatal, tinha a figura do censor. Hoje, o próprio veículo, com medo dos anunciantes e dos próprios leitores de cancelar a assinatura, ou deixar de ler, eles mesmos fazem a censura. Claro. Então não precisa mais do censor oficial. Né? Eu peguei essa transição na Folha da Tarde, quando eu cheguei na Folha da Tarde, em 1976, o censor não ia mais na redação. Aí ficava a cargo do próprio jornal contar as coisas. Aí, às vezes, ele era mais duro que o censor. O próprio editor era mais duro que o censor. Tem uma história do censor. E havia fantasmas que não existiam. Tem uma história do censor que ele avaliava os cartoons do charge do Pasquini, né? O censor. Conta aí tu que era época. Quem fez? Que ele se mijava rindo. Não, quando o pessoal antigo do Pasquini, que eles olhavam o desenho e se mijavam dele, depois censuravam. E os portugueses, sabe como é que eles faziam? Era uma coisa bem significativa naquele momento, né? O censor ia com aquele pincelão, aquela caneta pilote, o desenho original. E utilizava o desenho, pegava o desenho do Ziraldo, desenhos maravilhosos, e isso não pode. Tocava um X em cima, o desenho ficava perdido. Quer dizer, era simbólico aquele gesto, era muito mais do que a censura, era uma forma de mostrar a truculência. Mas voltando a esse negócio dos cancelamentos de hoje também, acho que o Céu já levantou ali, eu fui vítima agora há poucos tempo, de um cancelamento também. Não foi um cancelamento, não foi um cancelamento. Alguma reação assim forte. Eu fiz um desenho sobre o voto no primeiro turno dos gaúchos, que elegeram, foi um voto gaúcho, foi um voto completamente conservador, foi um voto fascista, foi um voto corroborando todas essas bandeiras homofóbicas, racistas. E o desenho era sobre isso, o gaúcho que, vista o gaúcho era o desenho, tinha as roupinhas do gaúcho, a bombacha do fascismo, o lenço da homofobia, o rei de sua nossa terra, o cara ia montando. E aí o Giovanni Guizotti, que tem uma coluna no Facebook sobre o tradicionalismo, publicou o desenho e disse que o desenho era uma ofensa ao gaúcho. O que não era uma ofensa ao gaúcho fascista. Era uma ofensa ao gaúcho fascista. Ele botou como se fosse uma ofensa aos gaúchos em geral. E aí teve, acho que 300 comentários. Eu comecei o trabalho dele, quase que todos. Vários me disseram assim, se eu enxergasse Santiago na rua, eu vou dar derreio. Aquela coisa bem grande. Vou dar derreio nesse cara. Outros disseram assim, esse Santiago que não apareça em Santiago. Que não vai aparecer em São Cepé. Nós vamos... Hã?
São Gabriel, que ele vai conhecer o cheiro do nosso reino. Pelo menos era ele, na revolta, mas vários, eu não duvido que se eu encontrasse um louco desse na rua, o cara não me agredisse mesmo. E essas reações escritas, elas são interessantes porque a internet permite uma proteção, o cara só está na tela e ninguém vai bater nele, ele está na tela, não. Ele não está dizendo na minha frente, eu não posso dar um soco na frente. Então ele fica valente, tem mulheres também, muitas mulheres, vamos chorar esse cara, vamos dar não sei o quê, vamos dar não sei o que mais, e o cara fica valentão atrás de uma tela. Atrás da tela do computador, ele fica valentão, e aí eles se dão um luxo de dizer maiores barbaridades, né? Tirar um perigo de esterco na cabeça desse desenhista, que está desmoralizando as tradições gaúchas. Então, ela não era nada mais, nada menos do que vestir a carapuça. Eu botei para vestir a carapuça. Eu passei 30 anos da minha carreira, 40 anos da minha carreira, fazendo carapuça para vocês vestirem. Que bom que vocês vestiram. Claro que vocês vistam. É isso que eu quero. O meu objetivo é exatamente isso. É incomodar, na ferida, né? Porque esse nativismo gaúcho, ele se enveredou por uma linha tão fascista, tão intolerante, eles são homofóbicos, eles são racistas, eles são machistas. E tem orgulho disso. E incorpora aquele discurso do comunismo que vai nos devorar e tal, essa bobagem. Aí eu botei lá no recado, vocês nunca ouviram Atahualpa participante, nunca ouviram Horácio Guarani, nunca ouviram Mercedes Sosa, né? Que o folclore da Argentina é todo feito de defesa do fraco, não do forte, do peão, não do latifundiário. Então eu abri essa frente de briga aí. Teve um cara que escreveu lá, esse Santiago está cuspido no coxo que ele comeu. No coxo que ele comeu. Sempre brigando no gauchismo. Então é isso aí. São tempos em que os ânimos estão muito acirrados e os caras que estão usando a palavra estão muito empoderados. Eles estão muito cheios de poder. Eu posso no computador escrever. Vai isso, vai aquilo, vai. Vamos te matar, não sei o que mais. Né? Acredito que essas criaturas vivem de acordo com o jeito tão valentonas que parecem. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta como sobre a questão. Não tem medo que eu fale demais? Sobre a questão da. Porque vocês estão falando todos dessa coisa da animosidade que a gente vive, né? O perigo de uma ditadura, de uma próxima. Imagina se eles perderam por fazendo isso, imagina se eles tivessem ganho, né? Estava perdido. Mas, quando o Moa apresentou esse Planetinha, que é de 20 anos atrás? 2004. Não tem nenhuma coisa, porque a criança hoje já traz problemas nas historinhas para crianças, entende? Há problemas, as crianças já são fascistas, entende? Aquela menina, né, israelense, israelita. Então as crianças já têm uma coisa assim que identifica a criação desses 20 anos, ou não sei fazer as contas, já aparece. E no teu livro é muito lúdico, elas são muito inocentes, não há nada nesse livro, a não ser, claro, a questão dos macacos do Gilson, né? Mas não há nada assim que diga que a criança já está com um problema, ela tem problema. No céu, por exemplo, assim, a criança hoje sabe que tem lixo no céu. Ela assistiu um filme infantil, um desenho, que tem um lixo no espaço. E no teu ainda é uma coisa suave, entende? São 10 anos só. Né? Então, eu queria como é que tu vê isso? Quer dizer, como é que você que faz livro para criança, que tu consegue tratar dessa realidade e dessa de 10 anos atrás, que parece que tanto tempo atrás, né? E a gente gostaria de lembrar que uma criança é uma criança apenas, né? E que o teu livro diz isso. Certamente alguma coisa eu faria diferente hoje, mas o livro ele é feito para essa
essa faixa de idade, imagina, pelos 7 anos, 6 anos, 7 anos, 8. E realmente é um livro que eu fiz imaginando o prazer da criança, né, de se deparar com aquelas imagens, assim, é realmente uma coisa muito lúdica. E algumas coisinhas que eu coloquei realmente como tem um planeta dos bugios, e os bugios, se sabe que os bugios, quando ficam nervosos, eles fazem cocô na mão e jogam no inimigo, no predador, enfim. E eu fiz essa referência no livro e escrevi algo do tipo, né? Todo mundo sabe que os bugios ficam muito nervosos com seus vizinhos, que eram as madeireiras e um clube de caça. Isso era uma coisa da época, assim, a gente poderia colocar outros perigos, né, que tem. Mas é atual, cara. Ela é atual. Mas, assim, isso que falou do lixo no espaço, era uma coisa, né, não existia o perigo do lixo no mar, essas coisas que eu acho que mesmo fazendo um livro, né, com esse tom lúdico, eu acho que dá para colocar alguma coisinha aqui outra. Assim. No livro eu me lembro que eu coloquei o menino do patins, o patins foguetinho, ele passa por um latifúndio, um planeta latifúndio, que ele fala, né? Que é o planeta que ele, assim como tem os anéis de Saturno, ele tem um anel de cerca. Assim. E logo em seguida aparece um anel, um planeta do pequeno produtor, e é um pequeno produtor que oferece para o menino um copinho de leite, está ordenhando a vaca e oferece. Assim. É muito subliminar, mas é uma mensagenzinha. E tem o armazém do Neuta. Neutaíro? Neutaíro, sim, Neutaíro. Eu podia estar ali cobrando na parte de Não, o menininho sai de casa procurando as bolas de futebol que chutavam e perdiam no espaço, e a mãe dele dá uma sacolinha dele e diz, compra pepino, compra pimentão lá no armazém do seu Neuta. Mas eu estou super feliz. É engraçado como por muito tempo eu meio que reneguei esse livro. Ele foi lançado em 2004 e aí foi acabando aquela edição, né? E foi acabando e não tinha mais. Eu achei que era um livro que não tinha mais Eu acho que tinha mais nenhum lugar. Acho que o problema do livro, sabe qual é? Que foi feito por uma entidade, né? A RBS, ela bancou o livro, mas eles não são uma editora comercial, eles não tinham entrou um elogio ao mercado, não havia necessidade de vender o livro, e eles distribuíram, eu acho, né? Eu não sei como que fizeram, mas não ia para a banca, isso que é o problema. Não, eles têm que estar na banca, tínhamos vários problemas de distribuição. Não tomem pontos de venda. Isso aí prejudica, porque fica uma coisa meio burocrática, o livro fica lá nos depósitos deles, eles vão distribuindo e vai mofando. Exatamente. Eu acho que o livro do Rodrigo Rosa também, sobre o delírio do pastoreio, que era assim também. Da mesma época, da mesma hora. Foram distribuídos, mas não foi para a banca. Ele foi na banca e então ele vai passar pelo teste da procura, da serviço. Boa. Só mais um detalhe nessa questão do teu planetinha. Nos dias de hoje, você teria que botar um planeta plano aí também. Ou quadrado, quem sabe? Tinha que ter um planeta das fake news, né? Uma próxima edição já Sim. O planeta revolvinho, sabe? Revolvinho. O planeta revolve. Eu gostaria de fazer uma observação. Vocês comentaram sobre a censura. Eu acho que a censura nos dias atuais, desses 4 anos, elas foram piores do que a ditadura. A
ditadura tinha um censor que negociava, os músicos iam lá, passava a letra, dava alguma coisa, mas não tinha milícias. Você não era ameaçado de morte. Vários foram ameaçados de morte. Aquela médica cardiologista que assumiu um cargo e não assumiu, estava num hotel em Brasília e eles foram lá ameaçar a mulher. Então, essa coisa ainda é pior. Pior porque você não vai saber, não sabe a reação da pessoa que está na. Que as milícias virtuais são milícias reais também. Elas saem do virtual. Agora, esse pessoal que está na rua. Se você bota uma estrela, uma camiseta, eu estava no dia de finados, assim, foi no mar, verde e amarelo, assim, da praça aqui, da Mário Quintana, antes um pouco, na feira, e aí passou uma menina com um adesivo fora Bolsonaro, ela é a mãe, né? Passaram no meio de tudo aquilo, né? Eu passei por elas, as duas, disse assim, vai meu golpe, e elas pararam. Eu voltei, falei uns minutos, mas, puxa, como você tem coragem? E ela disse que ela passou, a Mário Quintana tinha um grupo, e a chamaram de vadia, de vagabundo e outras coisas todas. Então, eu ainda acho esse momento de hoje pior do que a ditadura. A ditadura a gente sabia que eles iam caçar deputados, sumir a gente, mas era uma coisa explícita, era previsível, você podia se proteger ou não. Hoje não. Você diz uma coisa, você mesmo escreveu, sai toda aquela manifestação de ameaça, né? Eu acho pior hoje que naquela época. Né? Uma milícia que está solta, por exemplo, uma milícia verbal, né? É uma milícia verbal, que ataca verbalmente. Mas o Estado, os partidários. Isso aconteceu já na Alemanha, na Itália, né? As pessoas muito inflamadas que faziam o papel do Estado, né? Deturavam os judeus, deturavam os intelectuais. Não. Mas eu acho que procede, está dizendo, procede. Aí é muito perigoso, porque é uma massa inflamada que está aí e que está convencida de que nós somos os bandidos, nós somos os caras que querem atrasar o país. E é muito perigoso, realmente não controla, nem sequer os próprios líderes deles controlam eles. E essa verborragia aí que eu notei quando eu tive as cartas, quando eu desenho do gaúcho, eu senti o seguinte, como é muito perigoso, pessoas muito inflamadas e pessoas, tu já viu pelo texto, muito ignorantes. O que tem de erros de português, o que tem de erros de grafia, o que tem de equívoco, de entender a piada e tal. Assim, tu vê que são pessoas de pouquíssima instrução, de pouca instrução. Um deles queria me ensinar com C. Ele queria ensinar com INC. Ele queria me ensinar o gauchismo. Então tu vê aí assusta mesmo, porque são pessoas que se convenceram de uma ideia com pouca vislumbre do mundo, pouco vislumbre de tudo. Eu acho pessoas que têm um déficit de humanismo muito forte também. E é um pessoal que não quer diálogo, né? Não tem diálogo. Por exemplo, eu hoje encontrei um rapaz ali no restaurante que eu estava comendo, que eu conheço ele, e ele me disse que votou no Bolsonaro, que ele tem muito medo da Ursal. Ursal, eu não acredito que tu acredita na Ursal, né? Ele disse que tinha medo da Ursal. Tu vê, nós estamos lidando com Como será o sal, né? Não sei, o sal deve ter muito sal, é bom para quem tem pressão alta, não pode ir para o sal. Não pode chegar para o sal. E União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É isso, né? União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, a gente foi isso aí. Que depois tu pode ter um cara que acreditou no cálculo da Ciolo. Eu digo, atualiza, acredita agora no padre, que é bom. E da Ciolo está fora da moda. Agora tem que seguir o padre. O padre que é bom. Tem vamos preparar para pergunta? Já está Uma pergunta. Já está aberto. Qual é o horário que nós temos aqui? Nós chegamos do tempo. Eu deixei um pouco mais, porque houve um pequeno atraso no início, né? É porque nós já temos pessoas esperando para o próximo, a feira não paga, nós foi um prazer recebê-los. E agora,
tem a SEG, né, com autógrafos na praça. Exatamente. Vocês estarão na praça dentro de, enfim, 20 minutos, meia hora, estarão por lá. É o tempo de sair com calma e chegar na praça que está lotada. É a Sandra, esse Thiago. Alô? Tá? Oi, tudo bom? Falou isso pra mim. Eu estou vivendo na penumbra aí. Prazer No estar com a lusco-fusco. presença de vocês. Muito obrigada. Então, Tá bom, muito obrigado. tchau, você. Quatro, cinco.